Olá, meu nome é Caroline Geller, eu sou estudante de Biologia aqui da UFPEL e eu vou ser monitora de vocês na disciplina de Fisiologia Animal Comparada, do professor Robaldo. Hoje eu trouxe para vocês um artigo sobre paralarvas de óctopus vulgares tipo 2, que é um polvo aqui da costa do Brasil. E o fato deles serem conformadores estenolíneos. E a relação que isso tudo tem com a distribuição e dispersão em campo. Então, esse artigo é brasileiro, é da UFPR, e ele foi publicado numa revista gringa em 2018 de hidrobiologia. É difícil de falar, juro. Os primeiros termos que eles trazem são osmorregulação e osmoconformação. Mas o que é isso? São as respostas fisiológicas observadas em organismos de ambientes aquáticos em resposta a mudanças de salinidade do ambiente. Então, eu trago aqui dois conceitos que vão ser muito importantes para o nosso entendimento da aula de hoje. Então, um deles é a pressão osmótica, que é uma força de atração entre qualquer partícula que seja polar pela polaridade da água, ou seja, é resultante das forças de atração entre partículas polares, os osmólitos, e a água. Então, a osmose é o transporte de água do meio menos concentrado de osmólitos para o meio mais concentrado. Temos que lembrar também que as membranas biológicas são mais seletivas aos íons e às demais substâncias hidrofílicas do que a água. Daí é que a água, como solvente, transpassa a membrana para o meio que tiver maior concentração de osmólitos. Se a célula estiver em um meio hipotônico, ela tende a receber moléculas de água através de osmose. Se estiver no meio isotônico, não vai ter nenhuma pressão osmótica exercendo sobre aquela membrana. E se a célula estiver no meio hipertônico, ela tem tendência a perder moléculas de água para esse meio. Tá. E aí que vem a regulação osmótica, porque os seres vivos eles precisam manter o seu volume e a sua concentração de solutos dentro de limites aceitáveis. Então, nós temos animais osmoconformadores, que eles se mantêm isosmóticos com o meio, vocês já vão entender um pouquinho melhor o que isso significa, e os animais osmorreguladores, que eles mantêm os seus fluidos corporais em concentrações constantes, independente do meio. Que aí nós temos os animais hiposmóticos e os animais hiperosmóticos. Os hiposmóticos, normalmente, eles se encontram em ambientes marinhos, tá? Ambientes com alta salinidade. E eles têm tendência, então, a perder água por osmose. Por isso, eles bebem muita água. Só que, poxa, peraí, eles estão num ambiente com alta salinidade. Eles estão tomando uma água que também tem alta salinidade. Mas, mesmo assim, eles precisam tomar essa água para conseguir equilibrar, né? A quantidade de água que eles estão perdendo por osmose. E também as brânquias, por transporte ativo, ou seja, contra o gradiente de concentração e com gasto de energia, elas eliminam o excesso de sais, tá? E também esse animal, ele não vai perder muita água pela urina. Ele vai ter uma urina mais concentrada de soluto, tá? Já os animais hiperosmóticos, eles estão no ambiente, por exemplo, de água doce, que tem uma baixa concentração de sal em relação aos fluidos corporais desse animal. Então, eles têm tendência a ganhar água por osmose. Por isso, eles não bebem água, porque eles já estão recebendo muita água, né, para o corpo dele por osmose. E as brânquias, também por transporte ativo, elas tendem a absorver sais, tá? E esse animal também ele elimina bastante água com a urina. Em animais osmorreguladores, tá? Eles mantêm a sua pressão osmótica sanguínea, a sua pressão osmótica interna, sempre constante, tá? Independente da pressão osmótica do ambiente, ou seja, se o ambiente tiver uma variação de salinidade, ele não vai variar junto. Já os animais osmoconformadores modificam a sua pressão osmótica sanguínea conforme o ambiente. Eles, ou seja, eles são isosmóticos. Iso, eles se mantêm junto. A pressão osmótica ambiente e a pressão osmótica sanguínea, tá? Nem todo animal, ele é osmoconformador ou osmorregulador perfeito, tá? Por exemplo, o caranguejo verde, o camarão. Eles, dependendo do grau de salinidade, eles podem ser osmorreguladores ou osmoconformadores. Mas já o mexilhão, por exemplo,
ele é um osmoconformador perfeito, porque ele sempre se mantém isosmótico. Então, hoje a gente vai trabalhar com um polvo. O polvo é um molusco, um cefalópode, tá? E invertebrados marinhos, como ele, geralmente são osmoconformadores, ou seja, vamos relembrar, a osmolaridade interna, ela segue as flutuações ambientais da salinidade ambiente, né? Ambientais, mas enfim, permanecendo essencialmente isosmótico. E eu trouxe, não sei se vocês repararam, né? Um lula molusco. Aí, eu queria falar para vocês que ele não é uma lula, ele é um polvo, tá? Ele tem 6 tentáculos. Só queria dizer isso para vocês. Quando ocorre uma variação na salinidade ambiental, os animais, eles têm certos desafios osmóticos, né? Digamos assim. Mesmo que os cefalópodes, eles sejam osmoconformadores, eles têm um pequeno gradiente iônico que pode ser mantido em relação ao ambiente, né? Em adultos, isso. Esses gradientes, eles são mantidos por meio de transporte ativo, por meio da bomba de sódio e potássio, principalmente. E vocês vão ouvir falar muito da bomba de sódio e potássio, gente. Como eu já disse, é um transporte ativo, tá? Ele tem gasto de energia e ele é contra o gradiente de concentração. Os animais osmoconformadores, eles podem ser eurialinos. Olha, outro termo. O que é eurialino? Eles são capazes de lidar com a variação de salinidade, entendeu? Porém, espécies de polvo geralmente são relativamente estenoalinas, com baixa tolerância a salinidades abaixo de 29, conforme avaliado em adultos. E como a gente vai ver aqui nesse trabalho, também na fase paralarval. Nesse estudo do Iglesias, por exemplo, adultos de polvo, eles foram expostos a salinidade de 25 e 30 e de 20 também. Nas de 25 e 30, eles pararam de comer depois de 2 dias, eles duraram mais tempo, né? Eles conseguiram resistir um tempinho ali, né? Já na de 20, eles morreram em apenas um dia. A gente consegue ver que, então, além da variação de salinidade, o tempo de exposição também influencia. Tá bem. Tá, mas então, o que é essas paralarvas, Carol? Pelo amor de Deus, o que é paralarva de polvo? Então, é que os moluscos cefalópodes, eles têm 2 modos de desenvolvimento. O modo plantônico e o modo bentônico. No plantônico, então, os filhotes têm alta capacidade de dispersão por correntes, tá? E à medida que eles passam por alguns processos morfológicos, mudanças que ocorrem durante a fase plantônica, eles são chamados de paralarvas. E essas paralarvas têm um modo diferente de vida dos adultos, tá? Já o bentônico, ele é como se fosse uma miniatura do molusco. E ele tem uma dispersão muito reduzida. Então, os polvos, eles apresentam essa fase plantônica paralarval, que ela dura de 40 a 60 dias, dependendo da temperatura da água. Antigamente, né, historicamente, o polvo era considerado uma espécie cosmopolita, né? Ou seja, que tem em todos os lugares do mundo, né? Uma gama muito ampla de lugares. Porém, através de estudos filogenéticos, foi descoberto um complexo de espécies de polvo, que elas são morfologicamente semelhantes. Por exemplo, octos vulgaris do tipo 2, que ele é aqui do Atlântico Sul do Brasil, na nossa costa brasileira. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar como essas paralarvas de polvo tipo 2 reagem a salinidades que desviam ligeiramente da água do mar, assim como examinar as condições ambientais onde elas ocorrem em uma área estuarina. Então, nesse trabalho, eles fizeram tanto uma coleta de campo e também experimentos em laboratório. Então, nas coletas de campo, eles coletaram dados de salinidade por meio de um medidor de controle. Foram 12 eventos de amostragem, de agosto de 2012 a janeiro de 2013, sendo que só 11 delas foram com sucesso, porque eles tiveram um probleminha aí em um dos eventos de amostragem. As datas dos eventos de amostragem, elas foram de acordo com as fases da Lua, para garantir que esses dados fossem obtidos a partir de um ciclo de marés completo. Então, essa é uma rede de bombo, né, que é por onde eles pegaram a amostragem de zooplâncton, né, que trazer a imagem para vocês verem como é a engenhoca. E ao total foram, então, 252 amostras entre arrastos oblíquos e transporte de superfície. Essas amostras elas foram fixadas, observadas e classificadas a partir de um microscópio.
E o padrão utilizado foi número de indivíduos por metros cúbicos de água filtrada. Essas medições elas ocorreram aqui no Brasil, na cidade de Pontal do Paraná, na Ponta do Poço, que a gente consegue ver aí nesse mapa com um pontinho ali, ó, Ponta do Poço Pier, tá? E é uma área já conhecida, tá? Uma área estuarina rasa, por ter população permanente de óctopos vulgares do tipo 2. Então, os experimentos de laboratório, eles, através de mergulho, eles obteram 3 fêmeas e um macho, e levaram para o Laboratório de Cultura de Cefalópodes de Ecologia Marinha Experimental da Universidade Federal do Paraná. E eles foram aclimatados, então, numa temperatura de mais ou menos 24 graus centígrados, salinidade de mais ou menos 35, ambiente fechado de um sistema de recirculação de água, que consistia em 3 tanques de culturas conectados a um biofiltro e um filtro ultravioleta. Tá bem? Em cada um desses tanques foi colocada uma fêmea. E o macho foi rodado entre esses tanques, com o intuito de acasalar com todas as fêmeas. E a incubação ocorreu por vários dias e as paralarvas elas foram coletadas em 3 eventos de amostragem diferentes. Então, as taxas de sobrevivência elas foram avaliadas na salinidade de 28 e 30 por 15 minutos, 1 hora, 3 horas e 24 horas, tá? 4 eventos. E a sobrevivência, ela significa o número de paralarvas vivas após o período de exposição. E nos testes de salinidade de 33, 35 e 37 foram avaliadas, né, a osmolaridade corporal, o conteúdo de água corporal e a codificação de ninidrina, tá? A salinidade normal do mar é 35, tá? Só para deixar claro aqui. A ninidrina, então, ela é um produto químico utilizado para a detecção de aminas primárias, particularmente dos aminoácidos. Então, no trabalho de campo, a salinidade variou de 28,1 a 34,2, e as paralarvas ocorreram entre a salinidade de 30,4 e 32,6, nas temperaturas de 20 e 28 graus. Elas são encontradas em maiores valores de salinidade e altas temperaturas. Um total de 7 paralarvas foram coletados e identificados. 3 ocorreram na maré cheia e 4 na maré baixa. Nenhuma paralarva foi coletada em qualquer um dos lances de superfície. Então, pessoal, aqui nessa tabela a gente consegue perceber que quanto maior a salinidade e a temperatura, também é maior a abundância de paralarvas. E aqui, então, a gente consegue ver as 11 amostragens, né, de campo que tiveram, os horários, tá? Ali embaixo, dá para ver o time ali embaixo. Também tem a profundidade, aqui do lado a gente consegue observar. E os graus de salinidade, também que foram encontrados, que é a variação de cores, né? A gente consegue ver o gradiente ali em cima. E todos esses traços pretos foram os momentos nos quais foram encontradas, então, as paralarvas, que foram 7. Então, na salinidade de 28, com 15 minutos, 83% sobreviveram. Com 1 hora, 80% sobreviveram. Com 3 horas, 93% sobreviveram. E em 24 horas, 60% sobreviveram. Já na salinidade de 30, em 15 minutos, 100% sobreviveu. Em 1 hora, 87% sobreviveu. Em 3 horas, 73% sobreviveu. E em 24 horas, também 73% sobreviveram, né? Então, né, a gente pode reparar que a sobrevivência diminuiu à medida que o tempo de exposição aumentou. Apesar de que, como a gente observou ali na salinidade de 30, tanto em 3 horas e em 24 horas, a sobrevivência se manteve. Isso é muito interessante. Tá? Então, quando as paralarvas elas foram expostas a salinidades mais altas, de 33, 35 e 37, 100% sobreviveram, todas sobreviveram. Então, agora, quanto aos fluidos corporais, né? Então, eles permaneceram estáveis ao longo de todo o tempo avaliado, na salinidade de 33 e 35. Na de 37, a osmolaridade era maior em 3 horas do que em 15 minutos e 1 hora de exposição. Nenhuma diferença de gradientes foram encontradas entre a osmolaridade dos fluidos corpóreos e a osmolaridade esperada na água.
Tanto o conteúdo da água corporal quanto o NPS não foram significativamente diferentes entre as paralarvas submetidas a todos os tempos e salinidades. Tá? Então, com isso, né, com esse estudo, a gente percebe que o fato desses animais serem osmoconformadores e estenolinos, a dispersão laval, ela ocorre com sucesso em águas de salinidade próximas à água do mar. Também, devido à alta capacidade de volume de regulação dessas paralarvas, são comuns excursões transitórias à água com salinidades mais baixas e flutuantes. O resultado da sobrevivência, no entanto, vai depender muito do tempo de exposição para diminuir as salinidades. Então, essas são as referências, né? Todas as demais citações que teve durante o trabalho, elas são encontradas nas referências do trabalho original, né? Que é esse primeiro. E já esse segundo aqui, com os conceitos, alguns conceitos e imagens, eles vieram desse livro que a gente tem disponível na nossa biblioteca virtual da UFPEL. A gente tem disponíveis diversos livros. Usem, gente, é muito importante utilizar essa plataforma, porque ela está aí disponível para a gente e a gente tem que valorizar, tá bem? Então, qualquer dúvida, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo, tá bem? Qualquer dúvida, falem comigo com o Robaldo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bem? Um beijão e até a próxima.